Hoje eu ainda sigo no processo de mudança aqui no Japão. Essa frente aí do vídeo é a frente do local que eu tô morando, então, cara, muito massa a região. E eu sigo sem vídeo e sem internet. Eu tô usando o plano do celular. Então vai levar uma verdadeira eternidade para subir esse vídeo, mesmo sendo só o áudio e uma foto, mas beleza. Eu acho que amanhã eu já consigo ter vídeo. E se a internet vier, não vai levar tanto tempo para fazer o upload. Mas beleza, vamos focar no tópico do vídeo, que hoje eu quero falar sobre um assunto que vira e mexe, alguém me pergunta aí nos comentários do vídeo, né? Que é como que eu vim parar aqui no Japão como software engineer. O que você fez? Como é que tá a questão de vagas? Precisa de japonês? Não importa o vídeo que eu faço, sei lá, eu tô falando de repente da política de que o ministro cagou no banheiro público de Shibuya e alguém aparece e fala, pô cara, massa, mas e aí? E ser software engineer no Japão, é da hora? Como é que é? Como foi o seu processo? Sempre tem uma pergunta assim, e aí eu vou tentar fazer um vídeo nesse sentido para falar um pouco como é que é esse processo, como é que foi para mim, porque eu entendo que vira e mexe aparece gente nova aí no canal que tem dúvida genuína sobre isso, então eu quero contar um pouco essa história. Talvez eu tenha um ou outro vídeo anterior referente a isso, mas eu quero fazer esse um pouco mais completo, começando lá do zero, tipo lá de quando eu decidi fazer a faculdade de computação, até o momento que eu consegui vir para cá e o que mudou de lá para cá, porque uma coisa foi eu ter conseguido essa oportunidade no período que eu estava tentando, e outra coisa é tentar agora no atual cenário político. Você tem duas realidades aí que vai dificultar um pouco mais esse processo, mas aí é sua força de vontade, se você quer ou não vir para cá. É claro, tem empresas que cagam para as restrições do governo, mas a boa maioria aí vai ferrar a sua vida. E é isso que eu quero contar nessa historinha que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bom, primeiro vamos voltar lá para o passado. Eu acho que uns 10 anos já. Estamos em 2026, então eu diria que uns 15 anos quase. Quando eu estava pensando em entrar na faculdade ainda, eu estava pensando em pegar essa parte de computação justamente para entender como programar games. Eu queria entender na real como fazer games. Eu tinha esse background de minha vida bastante alinhado a jogos. E eu pensei, pô, cara, se eu curto muito jogos, acho que não deve ser muita viagem de minha parte se eu quiser aprender como programar. Então acho que eu vou fazer uma faculdade de programação, né? Que é um negócio que pode te levar a entender como os jogos funcionam. E aí eu meti a cara nos estudos nos últimos 3 anos de ensino médio. Consegui passar na USP, na época era o curso de sistemas de informação que tinha. E abracei a causa. Embora o primeiro ano tinha sido de lascar, eu era o tipo de cara que eu não tinha, assim, técnico em informática nenhum. Eu tinha só conhecimento básico ali, de qualquer um tinha só o ensino fundamental e médio clássico, né? Sem nenhum ensino técnico extra. E aí eu fui somente sabendo ligar o computador para jogar videogame, jogar algum jogo. E aí quando eu peguei para programar mesmo foi uma depressão e tanto, mas eu tentei forçar a barra ali no máximo que eu pude para ver se eu conseguia me adaptar. E naquela época você não tinha IA, inteligência artificial e também muitas ferramentas que você tem hoje para facilitar a sua vida não existiam naquela época. E aqui eu me refiro também a IDEs como o IntelliJ.
IntelliJ é uma puta ferramenta de integração de desenvolvimento de software, e você tem ali um bom quebra-galho para você fazer muito detalhezinho que você tinha que fazer na mão na época. Eu lembro que na minha época a galera usava muito não era, tinha o NetBeans, só que ele era muito lento porque você tinha a parte de visualização gráfica do Java junto, e você tinha também a outra Eclipse, a outra ideia que era o Eclipse. Ela era um pouquinho melhor, menos lenta, e o pessoal utilizava mais para fazer as devidas integrações e quebrava um galho também, mas não tanto quanto o IntelliJ. O IntelliJ ele tem muita integração com serviços externos. O Eclipse ele já não tem tanto, mas enfim, eram diferenças de tempo aí que te levava a penar um pouco mais naquela época. E assim, você como estudante, você chorava naquela época, principalmente você começava do zero e não tinha muita bagagem. E assim, eu manjei como é que você fazia jogos, mas eu não gostei do processo, cara. Eu olhava para aquilo e pensava, mano, eu quero fazer um jogo, só que tem muita coisa que você tem que fazer pra tentar, de repente, ter um jogo de sucesso que vai, de fato, render alguma grana. Ser um desenvolvedor solo naquela época não era uma opção, justamente por conta da quantia insana de tarefas que tinha. Então o único caminho que me restou foi abraçar o Javão, né, que foi o que me restou ali. Eu me tornei um desenvolvedor back-end e trabalhei em boa parte do tempo em empresas referentes ao setor financeiro. Daí, passado alguns anos, eu pensei, ou melhor, passado um ano só, né? Porque foi depois de um ano de trabalho que eu passei a refletir um pouco do que eu gostaria para o meu futuro. E aí, depois de alguns anos que eu acabei setando esse objetivo de ir para o Japão. Então, logo no meu primeiro ano, eu desenhei essa preparação, né? Para ter uma bagagem que eu pudesse estar disponível a tentar ir trabalhar para fora em uma empresa decente, né? Ou simplesmente uma empresa decente, mesmo no Brasil, se de repente eu falhasse pro exterior. Aí o que aconteceu foi o seguinte: eu acabei entrando literalmente no famoso modo caverna, onde eu terminava o horário normal de CLT, trabalhava até ali pelas 6, 7 horas, ia pegar uma janta, ia até umas 10, 11 horas da noite fazendo estudo. Na época eu estava focando em AWS, eu queria manjar também dessa parte de DevOps. E também leitura Java. Eu lembro que eu comi uma apostila da Oracle, que ela oferece uma super bagagem de técnica referente à programação em Java, e era mais voltada para parte conceitual, mas você tinha muito exercício de programação ali também. Eu acho que quem tentou tirar esses exames de certificação Java conhece bem esse livro, porque ele parece uma bíblia, ele é absurdamente grosso, você tem muito detalhezinho ali dentro, e a sigla dele eu acho que era OCP, eu acho que era Oracle Certificate Program, acho que era alguma coisa assim, talvez eu... por não estar muito mais em contato com esse livro, eu tenho esquecido o que significa, mas para quem está pensando em iniciar nessa jornada, dá uma olhada, é um livro aí que eu acho que todo estudante de programação que pensa em ser desenvolvedor back-end deveria abraçar esse livro, porque ele dá uma boa... apesar dele ser denso, ele dá uma boa bagagem para você
dominar a linguagem Java, todos os elementos que existem nela. É claro que depois, para complementar, né, parte de concorrência, eu acho que você tem que pegar um livro à parte, porque concorrência é um negócio que você vai precisar bastante em empresas um pouco maiores, você vai precisar também pegar um livro à parte para entrevista. Eu peguei aquele famoso livro de Cracking the Interview, Cracking the Technical Interview. Esse é um outro livro que eu abracei também por conta da estrutura de dados. Eu nem sei se a parte de entrevista me serviu muito a pena, mas a parte de estrutura de dados é muito boa naquele livro. Ele aborda bastante esse tópico quando você fala de estrutura de dados, saber quando você usar um item ou outro. E esse é um tópico que ele cai ainda hoje. Eu acho que faz um mês que eu fui para uma entrevista de emprego aqui. E o malucão me perguntou, entre duas estruturas de dados, qual que era uma para usar em concorrência, em modo de concorrência, né? E você vê que, por mais que você tenha estudado isso lá na faculdade, tempos atrás, foi uma matéria de collections, né, que você vê todas as suas estruturas de dados, os caras ainda perguntam, né? Você pode ter 10 anos de experiência e os caras perguntam as mesmas questões. Porque é o básico que a galera cobra nessas entrevistas de emprego, nas etapas iniciais. E depois eles metem o teste prático, né? O teste técnico prático, que praticamente é uma codificação em pares. Você recebe um probleminha ali de programação e você tem que demonstrar que você sabe programar aquilo pro gestor da vaga. E é um negócio bem comum também que me passou durante as entrevistas pro exterior. Aí, caras, tendo feito essa preparação, leitura intensa, eu mencionei 2 livros aqui que eu acho que foram os mais importantes para tentar virar programador Java. Eu mencionei a AWS, mas como na época eram 5... Quantos anos atrás? Acho que foi uns 4 anos atrás. Você não tinha tanto conteúdo quando você tem hoje. Eu tava buscando muito conteúdo online mesmo, vídeo de pessoas que trabalharam na AWS e fazia conteúdo em inglês. Então meu inglês deu um bom power up nesse período aí, porque eu só consegui achar bom conteúdo e tutorial em inglês. Então isso aí foi uma boa oportunidade para isso. Eu aconselho vocês a consumirem conteúdo em inglês da galera que trabalha em empresas que vocês querem atuar. E não só isso, mas em empresas que vocês têm uma tecnologia que vocês estão utilizando. Consumam o conteúdo em inglês. Isso aí favorece bastante quando vocês quiserem, de repente, ter um inglês business level, que é esse inglês para você se comunicar com o seu time internacional. Então essa aí foi a minha sacada para eu não ficar muito perdido na hora de trabalhar com times internacionais. E aí, um pouco antes de eu vir para fora, em um país estrangeiro, eu ganhei um pouco mais de confiança com o inglês, porque eu pulei para uma empresa que ela contratava no Brasil, mas você trabalhava com times estrangeiros. Era o famoso CLT pra gringa. Nesse CLT pra gringa, o salário ele é um pouco mais alto, porque é uma empresa gringa que está tentando garimpar ali talentos. E você trabalha aí com os escravinhos que topam, né? Topam você receber não tanto quanto o norte-americano, mas não tão merda quanto o salário de uma empresa qualquer no Brasil. Aí você ganhava um valor bem maior aí que a média do Brasil.
Mas era meio complicadinho de entrar nessas empresas. Não acho que dá para simplesmente pegar uma vaga dessas. Aí eu usei essa oportunidade para aperfeiçoar o inglês. Eu acho que eu ganhei um pouco mais de confiança nesse período. Eu aconselho vocês a fazerem o mesmo se vocês de repente não têm tanta confiança numa linguagem estrangeira ou nunca trabalhou com qualquer outra linguagem, exceto o português. E eu fiz este procedimento por cerca de 3 anos. E quando eu digo procedimento, é leitura intensa desses livros aí para me aperfeiçoar e também para tentar me adaptar a uma linguagem estrangeira. Por que não japonês, né? Por que você não aprendeu japonês sendo que você estava pensando em ir pro Japão? Eu não tinha uma empresa que eu queria trabalhar no Japão. E se eu tivesse que usar o japonês numa empresa no Japão, eu ia quitar essa opção. Tipo, não ia rolar. A linguagem japonesa ela é extremamente complicada. E business level, para você conseguir isso, você tem que. É como eu falei, você tem que ter essa vivência e ter um nível de japonês alto o suficiente para conseguir se adaptar nelas. Meu nível de japonês é muito básico, então eu já tinha riscado isso, mas como eu vi que tinha empresas que contratavam a pessoa mesmo não tendo japonês e você tinha que ter só o inglês bom, eu pensei, por que não, né? Vamos colocar isso aí na lista, porque eu tava um pouco de saco cheio de cultura do Brasil. Para quem vê o meu conteúdo há mais tempo sabe ao que eu me refiro. E coloquei o Japão na minha lista de países a iniciar essa empreitada, né? Por mais que no último ano de preparamento tivesse da hora a vida no Brasil, quando você pega um CLT para essas empresas gringas, você começa a ganhar bem e é ali para 15 mil para mais. E eu tava justamente nesse patamar. Eu tava fazendo um bom caminho por aí. Aí eu pensei, bom, cara, tá da hora aqui, mas será que vai compensar vir pra cá? E o salário que me foi ofertado foi levemente maior pra ir pra fora. Eu pensei, salário um pouco maior, qualidade de vida, cultura diferente, bora lá, né? E a empresa também ela era conhecida por ter um certo balanço entre vida pessoal e vida profissional. E naquela época você tinha o governo querendo muito imigrantes, querendo muito engenheiro de software. Ele estava literalmente necessitado de você ter profissionais nessa área. Então eu pensei, acho que vai ser uma boa oportunidade. E quando eu comecei a pensar mais seriamente nisso, né, de decidir ir para o Japão, porque eu também tinha a Europa em mente, eu estava no meu último ano de preparação, né? Dentro dos 3 anos que eu estava me preparando. E aí, nesse último ano, começou a bater o desespero, porque, porra, eu tava ali quase na data meta, né? No meu target. E eu queria, de fato, ir pra fora. Eu queria, cara, eu não vou ficar aqui. Lula ganhou no Brasil, eu vou meter o pé daqui, mano. Aí eu comecei a entrar no mau desespero. Eu pensei, cara, se não rolar achar um emprego, eu vou de repente pela escola de idioma, que tem muita gente que faz isso, pega uma escola de idioma, aprende a linguagem e depois começa a engatinhar na vida profissional de novo, né? Vira trabalhador de loja, de repente muda para a área de expertise de que você estudou, ou faz algum curso por aqui mesmo do país, se profissionaliza e depois entra no mercado de trabalho. Tinha alguns caminhos assim em mente. Mas o ideal é você se preparar aí no Brasil
Mas se preparar mesmo, ficar fodão dentro do que você quer trabalhar, ao tal ponto que as pessoas topem trabalhar contigo aqui. Assim, é difícil. Foi um período longo de preparação para mim. Então não se engane com a galerinha que faz isso parecer fácil. Eu me vejo como o famoso mediano. Eu não sou nenhum tipo de gênio que pega e aprende coisas em 3 meses e boa. Esse é tipo de cara com talento. É um Neymar da vida, é tipo Messi. É essa galerinha assim que digno de bola de ouro. Não tem como você simplesmente copiar o talento deles. Então eu tô falando aqui como alguém mediano que conseguiu dentro desse período de tempo. Vai alguns anos aí para você se dedicar e conseguir ter bagagem suficiente para pegar esse caminho ideal. Você se prepara, faz um plano certinho do que você precisa estudar, do que você quer fazer profissionalmente e ver aí se o Japão é mesmo para você. Que foi o que eu fiz. Eu queria mesmo o Japão porque a cultura intancável daqui já estava tiltando meu cérebro. Então eu pensei, bora lá. Aí o procedimento para vir para o Japão foi bem complicado, porque como eu passei, eu tinha que correr atrás de documentos, tinha que fazer pesquisa de lugares para morar, então foi uma correria dentro de um curto período de tempo. Se eu não me engano, eu tinha cerca de 2 meses para ter tudo pronto, inclusive visto, passagem e tudo mais. Essa correria aí, eu aconselho que você tenha pelo menos o que na minha época foi uns. Eu tentei colocar 100 mil como meta guardado ali para não passar nenhum aperto. E foi tranquilo. 100zinho foi tranquilo para migrar para cá, viver. E sobrou. Então eu diria que uns 50 mil é o suficiente para você pegar passagem, vir para cá, alugar, ficar uns 2 meses e aí passar a receber o seu salário. Mas é claro, quanto mais melhor para você não passar nenhum perrengue. Então foi basicamente essa a jornada que eu fiz para chegar até aqui. E foi ligeiramente tranquilo após eu ter matado as partes burocráticas do Japão, porque até você começar a normalizar seus documentos, entender que o meu caso é um caso especial, porque eu tenho mais de 2 nomes. Eu tenho o primeiro nome, o nome do meio e o nome de família. Quem tá nessa situação se ferra demais, cara, porque o Japão ele tem uma cultura de você ter só 2 nomes, primeiro nome e o nome da família. Se você tem mais um nome, fodeu. Você cria um bug no sistema do Japão. E por eu ter um nome do meio, eu meio que me ferrei demais com essa parte de documentação. Mas aí fica a dica, se tiver mais de um nome, reconsidere um pouco aí a decisão de vir para o Japão. Talvez eu comente mais em outro vídeo, mas o foco aqui é na jornada do desenvolvedor. E por que hoje está mais diferente? Hoje está mais diferente porque você tem um governo tentando puxar a escada que te traz para cá. Então você tá com um problema absurdo que não tem como peitar o governo e falar, não, eu vou aí mesmo. Você é um merdinha, eu sou um merdinha. Então se o governo falar, pô, cara, não quero mais estrangeiro, tchau, então é tchau pra mim, mesmo que eu já tenha me estabelecido aqui muito bem. Agora, o que o governo anda fazendo? O problema é a linguagem. Então, quem vai vir para cá, para o Japão, sem ter nenhuma descendência, nenhuma família, nenhum relacionamento, e aqui eu digo pensando em casar para ter esse tipo de visto, cara, tá difícil, porque você vai precisar ter pelo menos o nível N2 de japonês, exceto algumas empresas que
tancam o governo japonês e mandam ele a merda, mas é um número muito pequeno de empresas. A maioria delas falam: ah, vamos seguir o que o governo faz e baixam a cabeça. Então hoje tá tendo essa limitação. E eu uso o meu LinkedIn como uma forma de tentar sentir, né, como que tá o mercado de trabalho aqui no Japão. Antigamente eu recebia a cada 2 semanas alguém me chamando, falando: olha, a gente tem oportunidade aqui, quer tentar? E acontece que de uns tempos pra cá as empresas me chamavam, não com a mesma frequência, e eu sentia que depois de um tempo elas metiam essa de: ah, poxa, a gente percebeu aqui que na verdade precisava de alguém com N2, com japonês N2. Isso não acontecia até algumas semanas antes de sair essas notícias referente ao visto de engenharia, né? Tem esse visto que ele é um dos mais famosos para a galera que vem aqui como engenheiro de software. E esse visto ele foi nerfado, cara. Ele foi totalmente nerfado por conta desse governo aí que tá querendo limitar o número de estrangeiros. Assim, eu já falei em vídeos anteriores, mas o governo atual ele criou uma fanfic que o estrangeiro ele é o grande problema de todos os problemas do governo. É a causa raiz de todos os problemas do governo. Então ele criou essa fanfic e ele usa isso como popularidade para o povo japonês. Então é uma alienação só que existe. E a partir disso ele precisa fazer umas políticas assim para manter a popularidade dele. Agora, infelizmente a gente tem essas restrições a mais por conta dessas ações do governo. E temos que tancar esse N2 aí. Agora, com o que eu sugeria também, né, para se preparar, infelizmente, é pegar e se dividir em dois para tentar aprender o japonês também, né? E esse N2, infelizmente, leva pelo menos 5 anos para você dominar ele, se você estiver indo para algum curso de preparação para o idioma japonês. E eu digo isso porque a criança japonesa, ela aprende todo o idioma japonês, e aqui eu incluo os 2.000 e poucos kanjis, que ela aprende até o N1. Só que assim, eles não fazem esse exame de proficiência, mas só para fazer um comparativo de tempo, para elas dominarem o japonês, elas levam cerca de 5 a 6 anos. E no meu caso, eu não tinha todo esse tempo, né? Como eu falei para vocês, eu queria me preparar. Meu tempo de preparação era 3 anos e eu não iria tancar o japonês porque eu sabia da dificuldade. E aí quando eu vim pra cá, para o Japão, e eu percebi que mesmo para criançada eles levam cerca de 5, 6 anos para dominar o idioma, eu falei: porra, cara, se a criança que ela tá vivendo para estudar aquilo, ela leva esse tempo para aprender de fato a linguagem e todos os kanjis, nem a pau que eu aprendo em 3 anos. Aí caiu essa ficha pra mim, eu pensei: porra, tem muita gente mentindo na internet falando que em 2 anos dá pra você aprender todo o japonês. Meus ovos. Mas enfim, é um parênteses à parte. E o foco aqui é: hoje venha para o Japão preparado com o N2. Porque infelizmente tá tendo esse pega pra capar. Se você não tem o idioma japonês, infelizmente não vai ter mais tantas oportunidades quanto tinham na minha curta temporada aí de vacas gordas. Eu tô meio que parado, né? Porque depois que veio essa restrição, parou de ver um pouco o número de oportunidades no meu LinkedIn, e as pessoas passaram a sempre colocar a restrição de N2. Então hoje eu altamente recomendo quem quiser vir para cá, como desenvolvedor de software, ter um alto nível de japonês, justamente para desbloquear mais oportunidades aí.
Agora, se você curte notícias referente ao Japão, considere se inscrever no canal. Fique à vontade na seção dos comentários para acrescentar alguma pergunta ou algum item que vocês queiram saber a mais, que eu tinha esquecido de colocar aqui. E deem o joinha aí para fortalecer. Até o próximo vídeo. Falou!